Meus queridos, eu sei muito bem identificar a responsabilidade desse momento. Eu tenho plena consciência do que é alguém levantar-se e falar em nome de Deus. E abrir as Escrituras e dizer, assim diz o Senhor. Eu reconheço a grande responsabilidade que é interpretar o tempo em que vivemos. É por isso que a Escritura chama a pregação de profecia. Pregar a palavra de Deus é profetizar, que é falar em nome de Deus, da parte de Deus, à nossa geração. Sempre foi assim. Esse sempre foi o papel profético. Identificar o tempo e falar em nome de Deus. É por isso que você encontra o primeiro versículo dos livros proféticos, todos eles, dizendo assim: palavra do Senhor que veio ao profeta tal, nos dias dos reis tais, tais e tais. Ou seja, aquele foi o período histórico em que Deus enviou aquela palavra. Havia um contexto, havia um assédio do mal, uma dinâmica de vida daquele povo que exigia uma palavra específica da parte de Deus. Então, quando eu venho aqui pregar a palavra do Senhor, eu venho com essa responsabilidade e também com essa consciência profética de que estou anunciando à minha geração os desígnios de Deus. Queridos, nós vivemos um tempo que precisamos de maior consagração, de mais dedicação, de mais apego às coisas de Deus. E eu vou abrir a Escritura, expor e mostrar a você por quê nós precisamos muito disso e muito mais. Abra a sua Bíblia, por favor. Você que está em casa, ou viajando e acompanhando, participando desse culto pela internet, se você está perto de uma Bíblia, pegue a sua Bíblia também, participe, não fique assistindo, mas abra o seu coração para o que Deus quer e pode falar com você nesta noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e eu vou ler pausadamente do verso 1 até o verso 9. Os males e as corrupções dos últimos dias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Até aqui, o Senhor nos ajuda a entender sua palavra. Certo dia parei para pensar sobre a expressão o último dia, que é descrito na Bíblia com um D maiúsculo, como o dia do Senhor. E eu parei para pensar sobre a expressão o último dia. Fiquei mesmo muitos momentos pensando sobre o último dia, que chegou para muita gente, das formas mais diversas. Fiquei pensando, por exemplo, em pessoas que acordam de manhã. E para eles é um dia comum, um dia como outro qualquer. Ele se levanta, vai ao banheiro, faz a sua higiene, se arruma, sai para o trabalho ou para uma outra atividade, como faz sempre. Muitas vezes sem saber que aquele é o seu último dia, a sua última escovação, a sua última refeição feita, a última fechada de porta, enfim, fiquei pensando nos detalhes de um último dia, que já aconteceu para muitos, e que pode ser também para nós. O último culto, o último encontro, uma última coisa, isso pode nos acontecer a qualquer momento. Raramente ninguém espera isso, a menos que seja um último dia planejado, como, por exemplo, o último dia daqueles homens que, enviados por Satanás, planejaram minuciosamente, criteriosamente, os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eles saíram de casa, se levantaram, fizeram todo um percurso, todo um trajeto, conscientemente sabendo que aqueles seriam os últimos passos, as últimas ações. Aquele era para eles o último dia, planejado. Para alguns é assim, para a maioria não. Acontece sem que eles percebam, sem que eles saibam. Esse texto que eu li,
há uma advertência profética sobre os últimos dias. E já de cara para nós, precisa vir a consciência de que há um muro à nossa frente. De que existirão os últimos dias. Não sabemos quantos anos compreenderão esses últimos dias, mas haverá um fim. E o que a profecia nos adverte é quais serão as condições do mundo nesses últimos dias. O ambiente, o sistema, a forma de viver, as marcas desses últimos dias. Essa história nossa vai se acabar. Essas estruturas sociais construídas, cidades, estados, o comércio, a política, a economia, todos os núcleos sociais, escola, banco, tudo vai se acabar. Tudo que a gente faz vai ter um fim. E o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu discípulo Timóteo, o adverte sobre as coisas que acontecerão nos últimos dias. Ou nos dias que precederão a vinda do Cordeiro. E então ele descreve essas condições. E diz que os tempos serão difíceis. Difíceis. E sabe o que é que eu tenho em mente quando leio isso? Sabe o que é que eu entendo, o que é que estava na mente de Paulo? Claro, ninguém sabe. Mas a gente tem sinais, porque Paulo foi doutrinado. Então, o que se pensa a respeito do que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele estava reproduzindo, com as palavras dele, as palavras de Jesus, que estão em Lucas, capítulo 21, a partir do verso 34. Quando Jesus faz um apelo aos discípulos que estavam ali e aqueles que estavam em volta. E Jesus disse ali: olhem, quando vocês observarem todas essas coisas acontecendo, fiquem certos que está próximo o fim dos tempos. Aí falou de uma série de desordens naturais, circunstanciais e das relações humanas. Jesus faz um apelo dizendo assim: orem, peçam a Deus que livre vocês de tudo isso que tende a acontecer. Não é que pode acontecer, é que tende a acontecer sobre a face da terra. E ele coloca 3 coisas curiosas naquele texto lá, de Lucas 21. Ele fala sobre a vida devassa dos homens, das orgias, da embriaguez e das maldades dos homens. Ele fala também sobre a indiferença que marcará a geração próxima da volta dele. E em terceiro lugar, ele fala exatamente sobre a angústia, sobre o peso, as dores que envolverão e que sobrecarregarão os homens naqueles dias. Aí Paulo
reproduz aqui com as palavras dele para Timóteo. Então ele diz que os dias serão difíceis. E diz como é que os homens estarão. Ele diz que os homens... Aí vem uma lista imensa aqui, que eu li. E a maioria aqui já sabe quase de cor isso. É uma disfunção existencial. É uma desconstrução de tudo que foi projetado por Deus para o homem. Tudo ao contrário. Uma contramão. Exemplo. Em vez de solidariedade, mão aberta, bênçãos ofertadas, egoísmo. Em vez de generosidade, avareza. Em vez de humildade, dependência, mansidão, jactância, pose, orgulho, a vaidade pessoal prevalecendo. Blasfêmias, desobediência, ingratidão, irreverência, no lugar de amor cedido, desafeição, sem afeto natural. E aí vai, implacáveis, muito enfáticos, cada vez mais veementes naquilo que falam e fazem para o mal, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, tudo o contrário, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas sem o poder. São males que estarão presentes nos últimos dias. Aí eu quero dizer para vocês, nesta noite, qual que é a fonte de tudo isso. E vou dizer 3 coisas. Existem forças que nos governam. Forças que nos governam. Que nos afetam. Que tocam a nossa vida. E são conhecidas. A primeira delas é uma força chamada natureza humana. Natureza humana. Com as suas inclinações, desejos, ideias, pensamentos, vontades, que extrapolam o controle humano. Deus deu uma palavra para Caim, logo depois que ele matou seu irmão. Deus colocou um sinal em Caim, e Deus deu uma palavra para ele, e disse assim: o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. De lá para cá nós sentimos o mesmo. Os nossos desejos, nossas inclinações, nossas vontades. As manifestações da nossa natureza pecaminosa, que nos inclinam para o mal, sempre para o mal. E eu lembro das palavras desse irmão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos também, lá de Roma, e dizendo assim: olha, desventurado homem que sou, pois eu sei o que é que eu devo fazer, mas não consigo. Agora, o que eu não devo fazer é bem o que eu faço. Porque há uma lei que milita nos meus membros para que eu faça, porventura, o que não seja da vontade de Deus. É uma força interior que se move em mim para me lançar para o mal sempre. É a natureza humana, que é ruim.
que já nasce assim. Disse o salmista: em pecado me concebeu minha mãe. E é contra nós. E é isso que a teologia chama de batalha espiritual, ou guerra espiritual, baseado nas palavras também do apóstolo, que diz que o espírito luta contra a carne contra o espírito, sempre. Há uma guerra interior, Deus nos chamando à santidade, e a natureza humana, a inclinação da carne, nos levando sempre para o mal, e é ofensivo. É agressivo, é uma força, e é contra nós, e é para nos prejudicar. E como eu disse recentemente, não está em nós o fazer o bem. Não é natural para a gente agradecer, o natural é murmurar, é reclamar. Não é natural reconhecer e elogiar, é natural criticar, é o que a nossa carne pede. Não é natural perdoar, é natural revidar, porque faz parte da natureza humana, essa ruindade intrínseca, que faz parte da nossa natureza. Então tudo isso faz com que a gente arruine o nosso próprio ninho, que a gente bunze a própria água que vai beber, de que a gente estrague a nossa própria vida, com o nosso jeito de ser. Nós nos prejudicamos, tantas vezes, por vaidade, por presunção, e vamos prejudicando a nossa própria vida. Então, a primeira força, a natureza humana. Que é o que o apóstolo, nesse texto, chama de: os dias serão difíceis porque os homens, nossa natureza, a gente mesmo. Segunda força, o mundo, o sistema. O mundo que eu falo não é o clima em si, ruas, chão, água, os elementos. Esses já estão afetados por nossa conta também. Eu falo do mundo, é o sistema, onde estamos inseridos, que é agressivo, agressor, é contundente, fere a gente. Não há qualidade de vida possível dentro desse sistema. Roubam de nós o tempo inteiro a alegria, a paz, o conforto, habilidades, sonhos. Pessoas perversas, são ruins. E então estão dentro de um sistema que também já foi construído assim. E não há como parar. A gente faz parte dele. Eu conversava essa semana, esses dias, com uma pessoa sobre o sistema financeiro. Como funciona. E essa pessoa me falava assim: pastor, é assim que funciona. Não existem pessoas dentro do sistema financeiro. Não há humanidade. Há uma perversidade para se produzir lucro. É como se pegássemos uvas e pisássemos as uvas com gosto, pensando que ali vai nos trazer algum benefício depois. Mas não quer saber se eram bonitas, se eram cheirosas, a qualidade, nada disso. O sistema manipula, oprime, aprisiona, cobra, lança pesos invisíveis, alguns visíveis. E a gente chora, e a gente sofre por estarmos presentes nesse tempo, neste mundo, nesse contexto. A gente vai sair daqui a mais alguns minutos. E você vai procurar o seu carro,
ou tomar o seu ônibus. Quando você for se aproximando do seu carro, geralmente é assim. Você olha para os lados, se preocupa, dá uma checada geral, com medo de que alguém se aproxime, e alguém pode se aproximar, porque é assim que funciona. O medo. Você vai de ônibus, então você vai pegar a rua e vai caminhar para algum lugar, e de repente você vê que vem alguém do lado, pode ser até um irmão que está vindo da igreja, de uma outra igreja. Mas para você pode ser um assaltante, para ele você também é um assaltante. Existe sobre as nossas vidas um medo, uma angústia, um pavor. É o sistema que é opressor, que rouba da gente aquilo que Deus conquistou com tanto preço. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, a primeira força, a natureza humana, contra nós mesmos. Segundo, o sistema opressor, pesos, angústia, lágrimas, noites mal dormidas, comidas ruins, agrotóxico, condimentos, a industrialização do alimento, comidas feitas às pressas e comidas às pressas, digestões mal feitas, sono pouco, de má qualidade, e enfim, a gente poderia passar horas conversando sobre o sistema que está nos matando. Rapazes de 23, 25, 30 anos, já com a cabeça alinhavada de cabelos brancos, e não é por questões genéticas. Enfim. A terceira força, está aqui também no texto, o inimigo, Satanás. Satanás. Diabo. A palavra diabo significa acusador. Ele tem uma tarefa a cumprir. E ele não descansará nos seus intentos. Ele não tem ética. Ele não se importa com as pessoas, muito pelo contrário. Ele veio para isso. João capítulo 10 diz que Satanás veio somente para roubar, matar e destruir. Esse é o intento do inimigo. A minha monografia de bacharelado foi sobre Satanás. Pesquisei muitos anos. Uma matéria que me interessava. Estudei bastante. Visitei pessoas. Entrevistei muitas pessoas. Eu fui em lugares que jamais imaginei ir. Por exemplo, lá no Recife, onde eu fiz seminário, eu fui visitar uma médium chamada Mãe Verônica. E ela nunca me viu, nem sabia qual era o motivo da entrevista marcada. Mas quando eu cheguei lá na sala dela, que chegou a minha vez, aquela mulher ficou fora de si, nervosa e tal, e ela sabia toda a minha vida. Sabia o que eu tinha ido fazer ali, o que eu queria, etc. E não colaborou e não contribuiu e me expulsou da sala dela. Mas visitei outras. Tomei muitas informações. Existem muitos níveis de ação maligna. Presta bem atenção nisso. Existe aquele nível.
o mais suave, light possível. Que é um nível chamado de sugestão maligna. Ele não toca em você. Nem interfere, mas sugere. Sugere. Faz propostas. Para que você mesmo acolha aquela proposta. Isso pode vir na boca de uma outra pessoa que está sendo usado por ele. Ou mesmo ele conhecendo pelos seus passos, quais são suas fraquezas, ele vai sempre colocar diante de você algo para lhe enfraquecer e para lhe tentar. Sugestões, ele não vai tocar em você, mas vai fazer sugestões indiretas. É a sugestão maligna. Existe aí um outro nível, um outro degrau da escalada maligna contra a gente. É quando ele mesmo, não toca pessoalmente na gente. Muito menos entrar na vida de alguém. Mas ele interfere usando a mente da pessoa. Deixe dar um exemplo bíblico disso e o mais grave de todos. O Senhor Jesus estava no deserto da Judéia. E ele foi lá ao deserto, levado pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, Satanás fez passar pela mente de Cristo ideias, fez propostas na mente dele. Sem que Jesus tivesse sequer saído do deserto. O texto diz assim: levou-o, o diabo, até o pináculo do templo, lá em Jerusalém, e disse: lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, para não tropeçares em alguma pedra. Ainda citou o Salmo. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não foi literalmente ao pináculo do templo. Ele não foi fisicamente ou geograficamente lá. Aquilo tudo era na mente de Jesus. Dando assim a ideia de que ele poderia começar o ministério dele de uma forma espetacular. Dando um espetáculo no lugar mais visitado de Jerusalém, lá na frente do templo. Uma grande tentação. E o nosso amado Salvador, que podia ser tentado e foi tentado em tudo, não pecou. Levou-o, o diabo, até o mais alto monte da terra e disse: olhe para todos os reinos, tudo isso que você está vendo, eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus não saiu do deserto da Judéia. Ele não foi ao mais alto monte, literalmente, fisicamente, aquilo tudo era na mente dele. E sabe como é que o inimigo pode interferir na nossa mente? Preste atenção. Usando os nossos sentidos. O que nós ouvimos. O que nós vemos. Na boca de alguém. Numa mensagem. E a mensagem vai e chega em nossa mente, como uma semente. E assim ele tem trabalhado, e é muito, na mente de muitos. Terceiro degrau. Eu estou falando tão devagar hoje, né? Não está diferente hoje? Terceiro degrau. É quando ele
age objetivamente sobre o corpo da pessoa. E não é possessão demoníaca. A pessoa pode ter demônio na vida dela e não estar possessa. Os demônios podem se alojar em alguma parte do corpo da pessoa. Como uma enfermidade. Um exemplo bíblico disso era um rapaz que andava encurvado havia 12 anos. E parecia para todo mundo que era um problema de coluna. E levaram a Jesus para curar o rapaz. O que é que Jesus fez? Expulsou o demônio e o rapaz se endireitou. O rapaz não estava possesso. Ele apenas tinha demônio. Era uma ação maligna. Que são os dardos inflamados, são as setas malignas, ações específicas na vida de alguém. Aí vem o quarto degrau, que é a possessão demoníaca. Que é quando o ente maligno domina as faculdades da pessoa, a mente da pessoa, e controla as ações daquela pessoa que já não pensa e nem age por si mesma. Ela está possuída por um espírito maligno. O que ela fala, ela não tem consciência. O que ela faz, também não tem consciência. Ela pode, inclusive, ser agredida, nem sentir dor. Há um outro ente que dominou a mente dela. Isso é possessão demoníaca. Que a própria possessão pode ter vários níveis. A pessoa pode ser possuída por um demônio ou por legiões deles. E existem outros casos de obsessão maligna, degraus ainda mais elevados. Casos os mais absurdos de dedicação, de entrega, de consagração aos espíritos malignos e de parceria com eles. Coisas que o cidadão comum, a pessoa comum, não tem nem ideia das coisas que acontecem. Talvez o inimigo vai agindo assim, sem ser percebido, e trazendo opressão sobre a vida das pessoas. Eu orei por uma pessoa que estava oprimida por Satanás. E a pessoa dizia assim: pastor, ore rápido, porque eu não estou aguentando. Eu disse para ela, era uma moça, disse para ela assim: o que é que você está sentindo? Ela disse: pastor, tem umas mãos espremendo a minha cabeça. E quando eu penso e quero falar alguma coisa sobre Deus, a mão aperta ainda mais. E espreme como se fosse explodir minha cabeça. Ore rápido. E eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dessa moça. E ela começou a tremer. E eu disse: eu estou ordenando em nome de Jesus que toda força estranha, opressora, saia no nome do Senhor. E a moça ficou liberta. Não era problema mental. Não era problema mental dos muitos que nos oprimem tantas vezes. Coisas erradas que a gente faz e depois a consciência pesa. E a gente diz que a mão do Senhor pesa e pesa mesmo. Tem tudo isso. Mas o inimigo também oprime. Ele não entra, mas oprime. Nós dizemos, e é porque é fato bíblico, que o inimigo não pode tocar um crente. Muito menos entrar na vida de um crente. Eu li um livro de um pastor chamado Carlos Anacondia. Ele é argentino. Esteve no Brasil, fazendo conferências um bom tempo. Ele tem um livro. E nesse livro, ele conta experiências, cita fatos, só mudando os nomes, falando de muitos casos de possessão demoníaca, de muitos crentes, inclusive de pastores. E são casos que foram acompanhados pelo rádio, pela televisão, pelos jornais e coisas públicas. Muita gente viu.
E aqui no Brasil, muitas testemunhas desses fatos. Mas olhem, ouçam. Aquele que estava lá na frente, identificado como um crente, e que foi tido como possesso de um espírito maligno, aquele nunca foi um crente. Ele pode ter sido um bom frequentador da igreja, pode ter participado de uma classe preparatória para um momento de celebração e de publicação da fé. Ele pode ter se envolvido com as coisas da igreja, lido a Bíblia, cantado com a igreja, participando de muitas coisas, mas ele nunca foi um crente, porque ele não foi regenerado. Porque a pessoa que é regenerada, ela tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. E onde está o Espírito Santo de Deus, não pode haver o maligno. Se ele estava lá na frente, foi identificado como um pastor, ele pode ter feito um curso de seminário. Pode ter recebido a autorização de um concílio para pregar, mas ele não conhece Jesus. Nicodemos era professor de seminário, mestre em Israel, mas não conhecia Jesus. E muitos pregadores, muita gente de igreja, líderes de igreja, muitos membros, estarão diante do Cordeiro, chorando, indo para o lado do lago de fogo. E vão dizer, mas Senhor, em teu nome, pregamos nas praças, fizemos milagres, expelimos demônios. E Jesus não disse que eles não fizeram isso. Mas Jesus disse, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então, não existe crente possesso. Pode ter membro de igreja, são coisas diferentes. Porque o crente tem uma vida transformada. Então é desses que a Bíblia diz no primeiro livro de João, primeira carta de João, no capítulo 5, que diz que aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Porque Jesus o guarda e o maligno não lhe toca. Não é qualquer um, não. É aquele que anda com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós, se Deus está conosco, o inimigo não pode nos tocar. Há uma cerca que protege. Essa cerca é quebrada pela desobediência. Aí a brecha se abriu, o inimigo vem e oprime mesmo. E faz miséria na vida da pessoa, afastando-a do Senhor. Saiba disso. Então quero finalizar dizendo que Paulo tinha, claro, toda a razão, mesmo sem saber. Para ele, os últimos dias eram aqueles dias dele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo e Deus falou com ele como é que seria adiante dele. E ele então fala essas coisas aqui. O homem, o mundo e Satanás, que nos oprimem. E é por essa razão, por essas razões, que eu volto ao início. Por isso precisamos ser mais consagrados, mais dedicados, mais voltados às coisas de Deus, porque vai ter os últimos dias e o último dia. E Satanás vai trabalhar até o último dia, quando ali ele será lançado, enfim, no lago que arde com fogo e enxofre. Até lá, ele vai trabalhar incessantemente para nos afastar dos caminhos do Senhor. Fique atento, fique esperto, não deixe essas coisas roubarem do seu coração a paz que Cristo tem para te dar.
Não deixe que o dia a dia, o trabalho, as pessoas, a família, nada, nenhum elemento dessa vida te roube da presença de Deus. Não se esqueça da sua vida espiritual, da sua devocional. Não saia sem orar. Não deixe de orar durante o dia. Não se esqueça do Senhor, porque o inimigo fica de olho, rondando. E existem esses vários níveis de ação. Que a mão do Senhor guarde o seu povo nessa noite. Em nome de Jesus.